Olá e bem-vindo ao Mistérios de Eudóxia. Há muitos vídeos sobre seitas e é sempre interessante debater o tema. Seitas quase sempre têm relação com religião de algum modo. Podem ser práticas espirituais, religiosas ou rituais. Uma seita apresenta 3 características. Um objeto de culto, membros que praticam dentro da seita, assim como um ou vários rituais relacionados ao culto. Obviamente, seitas, como vimos anteriormente em vídeos ou tópicos do Reddit, podem acabar sendo um lugar onde as pessoas são exploradas e abusadas. Especialmente pessoas sem esperança na vida ou pessoas muito ingênuas são alvos fáceis para líderes de seitas se aproveitarem. Isso não significa que toda seita seja assim, mas já houve vários exemplos no passado em que esse foi o caso. Para te dar um exemplo, houve uma seita chamada Ain Shinrikyo. Uma vez dentro da seita, você precisava preparar uma armadura para começar uma terceira guerra mundial desestabilizando o Japão. Se você começasse a perceber que a seita não era para você, era forçado a permanecer nela ou você era... Dizia-se que essa seita era até responsável pelo maior no Japão. Com essa introdução fora do caminho, vamos mergulhar no tema principal deste vídeo. Me deparei com um tópico interessante no subreddit RBI. Quero encontrar outras pessoas que vieram do mesmo lugar que eu. É tão difícil entender completamente o que ele está tentando nos dizer aqui porque a gramática é meio estranha e ele comete vários erros de digitação. As decisões de sintaxe também nem sempre são totalmente compreensíveis. Vou ler a postagem original e depois tentar resumir para vocês de forma mais clara, acrescentando informações. Não sou bom em lembrar das coisas de tanto tempo atrás, mas vou tentar. Eu cresci no interior do Alabama. Nossa casa era maior e parecia mais um celeiro com vários cômodos adicionados. O lugar ficava depois de uma floresta e perto de um grande penhasco, e isso é tudo que eu lembro sobre a localização. Acho que não tínhamos um endereço, mas eu também não teria notado se tivéssemos. Não havia mais ninguém por quilômetros. Tudo estava abandonado e destruído. Mal tinha eletricidade e a água só vinha de vez em quando, e ainda era pouca. Era uma área pobre. O que eu sempre soube era que existiam outros lugares como o nosso, e eu conhecia o segundo, o primeiro, o 11º, o 9º e o meu, que era o 6º. Arlen South não sabia se existiam outros no Alabama, mas eu sabia que havia 2 na Virgínia e Louisiana. Eles tinham um nome parecido com Lagoon, mas não era isso. Não podíamos sair. Pessoas muito atrasadas. Mas ouvi dizer que os outros lugares eram piores porque tinham uma obsessão com anjos e o diabo. O nosso nem tanto. Havia cerca de 30 adultos e crianças, talvez um pouco menos. As crianças eram muito maldosas umas com as outras e tudo o que os adultos faziam era transar. Eu sabia falar palavras, mas não entendia seus significados ao ler e não conseguia escrever nada. A gente tinha que usar papel molhado para esfregar os dentes e deixá-los limpos. As meninas usavam toalhas velhas na menstruação, mas algumas deixavam o sangue escorrer. Eu só tinha 2 camisas e um short, e ninguém nunca conseguia deixar as roupas limpas. No dia em que nasci, nem sabia meu nome, do meio ou sobrenome. Recebíamos comida só de vez em quando, e sempre tinha algo errado. Essas são algumas coisas de como era pra gente. Saí dos 75 aos 12 anos, fui com meu melhor amigo e outra garota que também queria sair. E outra criança que eu peguei, a mensagem dele era pra vir também, mas ele desapareceu atrás da gente. Fui à Virgínia encontrar o 11º, pois já estive lá. Fiz isso porque descobri sozinho uma irmandade em um deles aos 12 anos. Ele tinha deficiência e foi machucado. Separaram-no da mãe por acharem que nasceu com chifres. Quero encontrar outros como eu para poder saber mais sobre de onde viemos e como era. Talvez encontre conhecidos, se ainda estiverem aqui. A única pista boa que eu tenho é que aquele na Virgínia era de Sperryville. Estava escondido, mas havia uma marca em uma árvore. Quando cheguei lá, não restava nada. Eu não sei como o lugar está agora, ou se ele ainda existe. Eu não sou bom com essas coisas, desculpa, está tudo bagunçado. Minha esposa usou esse site antes e disse que ele ajuda bastante. Obrigado por tudo. Vocês me ajudam a encontrar meu lugar e o que buscar se não for esse. Mas ainda não sei o que mais fazer para encontrar os outros e os outros lugares. Eu não sei por onde começar. Basicamente, ele cresceu no Alabama e morava em uma casa isolada de outras pessoas. O local tinha o nome de Lagoa, ou algo similar.
Eles quase não tinham dinheiro, luz e a casa estava caindo aos pedaços. Ele conhecia outros lugares que eram parecidos com o dele. Havia 11 ou mais locais em pelo menos 3 estados. Alabama, Virgínia, Louisiana, o lugar foi fundado por uma mulher. O lugar não parecia ter nenhum sistema rígido de regras ou estratificação. Ele não sabia ler, escrever ou seu próprio nome. A maioria das crianças tinha nomes bíblicos. Ele fugiu de lá aos 12 anos quando soube que abusaram do irmão dele e que ele também estava prestes a ser abusado. Ele fala especificamente sobre um lugar em Sperryville, Virgínia. Ele também fala sobre demônios e anjos e como as pessoas lá achavam que o irmão dele tinha nascido com chifres ou algo assim. Ele quer reencontrar quem deixou para trás. Quando voltou em 1975, os prédios estavam vazios e sem ninguém. Obviamente, essa ameaça deixou muitas perguntas em aberto, mas o autor original na verdade respondeu quase todos os comentários na ameaça. Ele comenta que as crianças não tinham paz, a religião era obsessiva e parecia que as pessoas eram insanas. E eles até ameaçavam as crianças lá se elas quisessem ir para a floresta onde os anjos estão. Agora, anjos parece ser um código, podendo indicar intrusos ou algo parecido. Apenas lembre-se disso por enquanto, será relevante depois. Ele segue: os homens eram violentos. Se não obedecesse, apanharia. Ele também diz: era o tempo todo mundo e as crianças, até eu comecei cedo demais. O autor original também menciona bastante que não consegue se expressar em relação ao que sente. Depois que as pessoas aconselharam que ele deveria procurar um terapeuta, ele dizia: não parecia tão ruim, eu realmente acho que estou bem. O que faz sentido, já que ele também disse que o lugar dele, especificamente comparado a outros lugares semelhantes, não era tão rígido e ele provavelmente nunca conheceu outra vida além da que estava vivendo naquela época. O autor original também enfrenta a situação complicada quanto à sua crença. Quero acreditar que Deus ama meus filhos e nunca vai machucá-los, independente de quem amem ou sejam. Quero saber que Ele é bom. Ele também menciona que nunca pensou em seu lugar como uma seita, embora faça muito sentido que seja uma. Recebemos algum esclarecimento na resposta seguinte. Lendo suas descrições, me pergunto se era um acampamento de sem-teto ou uma seita. Principalmente a menção de conversas sobre outros lugares e marcas nas árvores para localizar o local. Ele responde: definitivamente parece que sim, e detalha mais. Acho que era mais sobre estar sem teto e fora da realidade do que sobre o frio, penso muito nisso. Havia um problema mental ligado à religião, mas não era algo tão estruturado. Talvez a crença apenas se espalhou e piorou as coisas. Eu gostaria que as coisas pudessem ter sido melhores, e quero ser uma garantia para qualquer um que restou de que Deus não é cruel assim. As explicações dele antes, dizendo que você não podia ir à Floresta dos Anjos, sugeriam a presença de intrusos lá. Então, anjos serviam como código para intrusos, algo que as crianças da época não sabiam. Além disso, havia símbolos nas árvores, como o de uma mosca de trem, indicando que há um abrigo para pessoas sem teto próximo. Mais tarde, ele respondeu a alguém dizendo: eu sei que tem umas coisas bem pesadas que eles colocam nas veias. Todo mundo pegou isso pelo menos uma vez lá. Tomei algumas vezes e depois não sentia partes do meu rosto, braços e pernas. Só para esclarecer, eles injetaram DEs em si mesmos e às vezes em você? Sim. O autor original pode ter estado em abrigo para pessoas em situação de rua com dependentes químicos. Se o autor original usou algumas vezes, isso pode ter mudado como ele via as coisas na época, principalmente sendo criança. Comentaram também sobre onde ele pode ter estado após fugir. Locais próximos ao suposto culto, mas sem relação direta com ele. Parque da Lagoa foi um nome mencionado na seção de comentários e o autor da postagem também concordou que era familiar para ele. Obviamente, existe a possibilidade disso ser uma farsa. Não há prova real nessa afirmação, mas algumas coisas parecem suspeitas. Sintaxe, gramática, tópico e respostas dele. Dá a impressão de que ele só finge ser alguém do sul, ele só finge escrever como uma pessoa sem instrução. É como se ele estivesse se esforçando demais para parecer autêntico. Essa era a principal alegação de quem duvidava que isso fosse real. Mas, sinceramente, tirando isso, não há realmente uma maneira de saber se tudo isso é uma farsa ou não. O autor respondeu a maioria dos comentários detalhadamente. As informações que ele divulgava não eram contraditórias, e ele afirmou que nem considera isso um culto. Se ele quisesse se aproveitar disso,
poderia fingir que é ou pode ser um culto. Mas em vez disso, ele rejeitou a ideia de ser um culto e tornou tudo mais autêntico ao confirmar que poderia servir de abrigo para pessoas sem teto. Tudo isso pode muito bem ser verdade no momento atual, mas pode ser desmentido no futuro. Com as informações disponíveis, parece provável que o autor original fale a verdade e estava em um abrigo com características de culto, mas além disso, também eram características desse grupo, especialmente em idade muito jovem. Honestamente, é um tópico fascinante e interessante, seja real ou não. Sinta-se à vontade para discutir esse assunto um pouco mais. Coloquei o link para o tópico na descrição. Se você gostou do vídeo, considere deixar uma avaliação e se inscrever no canal. Faço uploads às segundas 14 horas CST até a próxima semana. Se cuidem.